Boas, pessoal, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Tranquilo por aí? Bom, vamos falar hoje de um tema bastante importante, que é uma comparaçãozinha aqui entre o salário mínimo português e o brasileiro. O que a gente consegue fazer com as duas coisas, tá? Antes de começar, quero só convidar vocês para o dia 2 de abril de 2020, você está vendo esse vídeo depois, tá? Até pode ser que eu faça outras sessões, mas agora, 2 de abril de 2020, estou fazendo uma sessão para o pessoal de educação física. Se você é da área de educação física, quer saber como é que você vem morar aqui em Portugal, quais são os critérios, como é que você reconhece o seu diploma, como é que funciona o mercado, quais são os preços, etc e tal, toda informação importante. Vou fazer uma sessão para 20 pessoas só e você vai se inscrever aqui embaixo do vídeo está aqui o telefone, tá bom? É o mesmo telefone que você marca o tour de morador, as sessões do WhatsApp, tá bom? E aí você vai mandar uma mensagem para a Mariana e ela vai te explicar como é que funciona e você se inscreve para o dia 2 de abril, beleza? Muito bem, vamos lá. Eu gosto desses temas que são bem interessantes porque eu digo sempre, pessoal, eu não sou dono da verdade, estou muito longe disso, mas tenho a minha percepção das coisas e tenho as minhas ideias sobre as coisas. Sou brasileiro, nasci no Brasil, vivi até os 32 anos, vivi antes, saí, depois voltei. Então, sei do que é o Brasil, da própria realidade, leio muito sobre o Brasil e moro em Portugal há 15 anos. Então, acho que consigo, de alguma forma aqui, passar algumas ideias. É claro que eu conto sempre com os seus comentários, porque também vão ajudar a gente aqui a unir ideias. Até porque o Brasil é muito grande e eu vou dar aqui alguns exemplos mais ligados a São Paulo, tá? Então depois é legal que você também coloque os seus exemplos aí, beleza? Muito bem. Salário mínimo em Portugal, nesse momento, 635 euros. 635 euros. Mas aqui em Portugal, quando você tem um contrato de trabalho, tá? Por exemplo, a minha empresa, eu tenho uma empresa aberta. A minha empresa paga para mim, pro proprietário, um salário, ok? Mas eu tenho um tipo de acordo com a minha própria empresa diferente de quando você é contratado por uma empresa, ok? Então, quando uma empresa te contrata, você tem 14 salários e ainda mais subsídio de alimentação. Então, vamos imaginar, dividindo 14, multiplicando 14 por 635, não vou fazer agora a conta de cabeça, que não consigo, mas vai dar mais ou menos 700 e poucos euros por mês, tá bom? Vamos arredondar aqui, 750 euros por mês, mais ou menos, o que cada pessoa recebe. Então, imaginando que uma família, vamos pôr uma família sem filhos, tá? Só um casal sem filhos, cada um recebe 750 euros, isso vai dar um rendimento total mensal de 1.500 euros, beleza? E aí, vamos lá, vamos ter cuidado com dois erros comuns e até são erros que os próprios portugueses fazem. Quando eu converso sobre esse assunto com meus amigos portugueses, eu falo assim, no Brasil o salário mínimo é mil reais. Aí, quanto é que é isso em euro? Isso é um erro, né? É um erro fatal. Então não faça esse tipo de conta. Vamos pensar em poder de compra, beleza? Acompanha comigo o raciocínio. O casal recebe 1.500 euros, tá bom? Cada um ganhando apenas o salário mínimo. E aí nós temos o brasileiro, que recebe cada um R$1.000 e os dois recebem R$2.000. Vamos pegar uma cidade como São Paulo, capital, onde eu nasci, e vamos andar mais ou menos 60, 70, 80 quilômetros. Por exemplo, o casal ganha R$2.000 e mora em Santos, ou mora em São Vicente, mora por ali, tá? E eu vou fazer um paralelo com Caldas da Rainha, com Torres Vedras, com Mafra, é isso que vocês vão agora entender, tá? Muito bem, então a pergunta que fica é o seguinte, deixa eu dar agora aqui um outro panorama, tá? Então, esse casal que ganha 1.500 euros, eles não conseguem morar em Lisboa. Por quê? Lisboa agora, um T1 num bairro, Lisboa mesmo, não estou falando ali a voltinha, estou falando Lisboa. Um T1 em Lisboa mais barato, 600, 700, até 800 euros, tá? Por exemplo, Alvalade, que é um bairro legal, você está pagando para um T1 800 euros, ok? Então, para quem ganha 1.500, pagar num arrendamento 800 euros é um pouquinho complicado. Então, esse casal vai ter que
andar 60, 70 quilômetros, tá? Vamos pegar Caldas da Rainha, vamos pegar Torres Vedras, até Almada. Até Almada, para ter uma ideia, Almada, na minha opinião, chega a estar mais caro que Caldas da Rainha. Você tem apartamentos em Almada que chegam a ser ligeiramente mais, o arrendamento, tá? Mais o arrendamento, ligeiramente mais caros do que propriamente Torres Vedras e Caldas da Rainha. Torres Vedras 40 km, Caldas da Rainha mais ou menos 80 km. Então esse casal ganha 1.500, está morando em Caldas da Rainha, vamos pegar essa cidade aí, depois você escolhe outra que você quiser. E ele está pagando de aluguel aqui em Caldas da Rainha por um T1, que é o necessário para ele viver, ok? É um quarto. Está pagando por um T1 300 euros. Até consegue por um pouquinho menos, vamos pôr 300 euros, tá? Imaginando que esse casal um dia até pode vir comprar um imóvel, um outro T1, e aí vai pagar mais barato ainda, porque quando você compra o imóvel, a parcela fica mais barata ainda. Mas vamos lá, 300 euros. Acompanha comigo o raciocínio até para me ajudar a fazer as continhas, tá? 300 euros de aluguel, tá? O que o ideal seria um dia ele comprar e pagar 200. 300 de aluguel, mais 200 a 250 de supermercado, não vai gastar mais que isso. Até acho que 200 dá, mas vamos pôr lá para cima, 250, são 550. Água, luz e gás, mais 100 euros, eu estou chutando lá para cima, porque esse valor é o valor que eu gasto lá em casa, com um casal com um filho, e eu ligo muita coisa, celular, ligo as câmeras, e enfim, muita coisa. Então, eu gasto muita energia. E aí, 100 euros. Então, mas até acho que vai gastar menos, mas tudo bem, joga lá para cima. Então, 300, 250, 550, 100 euros de água, luz e gás e mais ou menos 60 euros de internet e 2 celulares, ok? Então nós já vamos em 550, 650, vamos arredondar 700 euros, tá? Lembra que o casal ganha 1.500 euros, lembra disso. Vamos em 700 euros. Depois você vai ter aí mais o que? Vamos colocar mais 100 euros de extras. O que são esses extras? São aquelas coisinhas que você vai gastando, um café, um bolo, não sei o que, tá? São 800. Depois você tem mais transporte, que vai comprar um passe, por exemplo, para viajar. Vamos pôr mais 100 euros os dois, ou então 150 mensal para ter um carro, que é o seguro, a gasolina e manter o carro, tá? Mais 150. Então nós vamos aí a mais ou menos, chutando alto, 800, 900 euros, tá? E aí você pode me ajudar, meu amigo, começar a arrumar mais despesa, porque eu já não estou conseguindo aqui arrumar despesa para isso. Claro que é fácil. Põe academia. Não é algo extremamente necessário. Você pode fazer exercício na rua sem pagar academia. Mas pô, mais academia. Cada um vai pagar mais 30 euros, são 60 euros. Já vamos em 1.000, certo? Mais ou menos 1.000. Aí, amigo, começa a me ajudar a arrumar a despesa. Ah, André, então esse casal vai separar mais 100 euros para ele fazer férias, tá? Ok, porque ele pegou os 14, estava lá as férias e tal, tem que separar o dinheiro. Então, ok, então já são 1.050, 1.100 euros. Lembra que ele ganha 1.500, tá? André, então esse casal convém separar mais 100 euros, guardar mais 100 euros para ter uma poupança, para uma eventualidade, ou até para juntar um dinheiro e depois dar entrada nesse imóvel, nesse T1 e pagar menos ainda de parcela. Ok, então vamos tirar mais 100 euros, são 1.200. Entenderam? Então vejam lá, é claro que é sempre fácil gastar dinheiro, é claro que esse casal consegue chegar aos 1.500, depois você vai um jantar, vai beber uma cerveja e tal, bom, 1.500. Mas atenção que a vida que esse casal está levando é uma vida muito legal. Vive numa cidade boa, come bem, compra boas coisas no mercado, vive num AP legal, que você consegue viver num AP legal por esse valor, tá? Não é o top do luxo, mas um AP legal. Tem transporte, tem saúde pública. Se quiser fazer um plano de saúde, tem que pôr aí mais 100 euros, tá? Se quiser tem academia, até falei da academia, tá dentro do preço, ou não, pode poupar o dinheiro. Consegue separar dinheiro para viajar todos os anos, pelo menos uma viagem por ano. Consegue separar um dinheirinho para guardar, ok? Viram o panorama que eu falei para vocês? É óbvio que se eu falar assim para você, pô, André, mas eu quero morar muito em Lisboa com 1.500 euros o casal. É complicado. Vocês viram que se eu começar a somar aqui as coisas, vai ver, se eu pagar 800, 700, 800 de aluguel em Lisboa ou Porto, não dá, tá? Então, vamos fazer as coisas como elas são, ok? Por outro lado, eu desafio você fazer esses cálculos
também em outros estados do Brasil. Você pegar, por exemplo, você pega a capital, você pega Rio e, sei lá, Niterói, o que é a volta? 80 quilômetros, tá? E aí a pergunta que fica é o seguinte, o que um casal no Brasil, com R$2.000, eles conseguem fazer? Eu pergunto para você o seguinte, onde é que você, saindo de São Paulo, do centro de São Paulo, né, da capital, do Rio, Belo Horizonte, enfim, pega aí as principais, afastando 60, 70 quilômetros só, o que é que você consegue fazer com R$2.000, tá bom? Então fica aqui essa pergunta para você. Eu sei a resposta, mas eu quero saber da sua opinião qual é a resposta, porque eu sei que cada estado é uma realidade e vai ser muito bacana a gente trocar aqui essa informação. Então, separa aí, sei lá, um minutinho para você escrever. André, olha, eu moro aqui em Minas Gerais, uma pessoa que sai de Belo Horizonte e anda 70, 80 quilômetros, vai viver na cidade tal, com R$2.000 ela consegue alugar um apezinho legal ou não, né? Ela vai comer bem ou não, ela vai, entendeu? Eu peço que você faça aí esse pequeno esforço para a gente trocar aqui uma ideia, tá? Então é sempre bacana você pensar em taxa de esforço e nunca conversão de moeda, até porque vocês viram que o euro, na verdade o euro não está subindo, o real é que está desvalorizando, então a coisa está complicando. Então nós vamos pensar assim, temos esse rendimento, o que é que fazemos com esse rendimento, beleza? Pessoal, brigadíssimo, grande abraço a todos e nos encontramos então no próximo vídeo. Valeu!